Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre segurança alimentar e como produzir mais alimentos sem perder a qualidade e muito menos a saúde. Conduz este programa ao meu lado o nosso diretor, Mário Milani. Olá, Milani. Olá, Giovana. O tema é bastante importante, principalmente quando analisamos dados do último relatório da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que revelam que todos os anos mais de 1 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçados em todo o mundo. Por outro lado, quase 870 milhões de pessoas passam fome. Vejam bem esses dados. E para esta conversa, nós recebemos aqui no nosso estúdio a Elaine de Azevedo. Ela é formada em nutrição, mestre em agroecossistemas e doutora em ciências sociais e pós-doutoranda em saúde pública. Hoje, atua como professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo. Seja muito bem-vinda ao Paraná Agro Repórter. Muito obrigada. Olá, Giovana. Olá, Milani. Eu agradeço o convite de estar aqui. Olá, professora. Inicialmente eu gostaria de perguntar o que é segurança alimentar? Então, segurança alimentar e nutricional é um conceito que é muito caro para uma política nacional de segurança alimentar e nutricional, né, que vem sendo implementada desde 2010 e que implica no acesso regular, permanente, a todas as pessoas como um direito humano de alimentos de qualidade, de alimentos que promovam a saúde humana. Não só alimentos, isso é muito importante, mas alimentos que sejam capazes de promover saúde. E no nosso dia a dia, de que forma a gente consegue perceber isso? É o acesso, é conseguir ir ao supermercado e comprar um alimento de qualidade? É na escola, na merenda escolar? De que forma que isso está no nosso dia a dia? Então, o conceito de segurança alimentar e nutricional ele é muito amplo, né? Ele, em algum momento, assim, de forma geral, no senso comum, implica em quantidade de alimentos, o acesso a alimentos, ou seja, implica na questão da fome, né? De não ter ou ter alimentos, que também é uma das dimensões do conceito. Porém, o conceito também está preocupado com a camada, as várias dimensões que implicam a soberania alimentar, que é a capacidade de um país de produzir o seu próprio alimento, sem ser dependente, né, de processos agroindustriais de outros países, por exemplo. Implica também no conceito de segurança, que é você poder ter acesso realmente a alimentos de qualidade, que não promovam riscos à saúde humana, né? Que sejam alimentos que também possam alimentar pessoas com necessidades especiais, né? No caso de diabéticos, fenilcetonúria, então isso também é uma dimensão, e que promovam o equilíbrio do meio ambiente, ou seja, a saúde ambiental, e também a dignificação de quem produz o alimento. No caso do Brasil, os agricultores familiares, os assentados, os quilombolas, ribeirinhos, pescadores, agrofloresteiros, né? Então é um conceito realmente que afeta o nosso dia a dia quando nós vamos ao mercado, às feiras e procuramos esses alimentos de qualidade. Então está no nosso dia a dia e precisa estar cada vez mais, né? Porque a gente está falando em soberania, então a gente quer realmente produzir, comprar, consumir alimentos que possam estar também favorecendo a realidade local do nosso município, das nossas cidades, quem produz alimento ao nosso redor. Então, como você pode ver, são diferentes camadas e dimensões que afetam a todos que comem, né? Que tenham acesso ao alimento, que podem consumir. E também aos que não têm acesso, que essa é uma grande preocupação, a esse tipo de alimentos, que a gente tem também uma ideia que está um pouco errada de que as classes mais vulneráveis socialmente, os pobres, podem comer qualquer alimento, porque eles têm fome. Mas a gente tem trabalhado o conceito de que exatamente são essas pessoas que precisam do melhor alimento, da melhor qualidade de vida para poder sair dessa condição. Isso está dentro do conceito. E nós também temos um problema hoje dos obesos, né? Então, uma situação também bem complicada. Se você tem de um lado um grupo passando fome mesmo, tem um outro grupo, por que outro grupo obeso, né?
Por que isso está acontecendo nesse momento? Então, a gente teve, é bom relembrar que com a nossa Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um impacto muito grande na fome no Brasil. A gente está, infelizmente, saindo desse quadro novamente, com a iminência de voltar ao quadro, né, de insegurança alimentar, por conta também da fragilização desses atores, né, das políticas de apoio a esses atores que produzem alimentos. Então, a fome nos ameaça muito ainda, né? E, por outro lado, a gente tem realmente o problema da obesidade, que não é somente um problema não seria uma oposição à fome, porque a gente imagina, bom, então certo. Isso é um problema de quem não tem alimento e a obesidade é um problema de quem tem muito alimento. Não é bem assim. A obesidade é uma epidemia mundial complexa que se relaciona, sim, ao excesso de calorias, numa dimensão, mas também à falta de acesso a alimentos de qualidade, no que a gente chama os desertos alimentares, de várias regiões onde as pessoas não conseguem comer alimentos de qualidade. A influência da mídia, que estimula o consumo de alimentos de baixa qualidade de crianças e populações mais vulneráveis. A influência também do sistema agroalimentar moderno ou convencional, como a gente chama, que produz alimentos baratos e que são alimentos de alta densidade energética e de baixa qualidade. Então, assim, a obesidade também está ligada ao consumo de alimentos de baixa qualidade em todas as classes sociais. Ou seja, a obesidade afeta pessoas também pobres, mas também pessoas que têm condições de comprar uma comida melhor. E, então, é uma problemática ligada também a questões da urbanização, ao papel da mulher, né, ao próprio sistema maior que apoia, digo assim, o sistema capitalista, um sistema neoliberal que apoia esse sistema agroalimentar dominante. Então, é realmente uma problemática bem complexa, da qual a segurança alimentar e nutricional também tem que dar conta, né? E os orgânicos tem um papel dentro desse contexto, né, Elaine? Qual é esse papel? Qual é a importância da produção de alimentos orgânicos, do pequeno agricultor familiar, dentro desse contexto que garante uma segurança alimentar para os brasileiros? Então, como a gente falou, dentro do conceito de segurança alimentar e nutricional, nós temos um conceito de alimento adequado, saudável e adequado. Quer dizer, o termo saudável ele foi insuficiente para dizer o que a gente deseja, então o termo adequado traz essas dimensões de que ele, para ser saudável, tem que ser saudável para todos, para quem planta, para os animais, para o meio ambiente, para quem consome. E então traz dimensões sociais, culturais e também ambientais para o conceito. E quando a gente fala em alimento saudável para o meio ambiente e para o agricultor, a gente então começa a pensar em formas de agriculturas sustentáveis, dentro delas a agricultura orgânica, né? Existem outras, mas no Brasil a gente usa o termo orgânico como um guarda-chuva para diferentes formas de agriculturas sustentáveis. E essas agriculturas, então a produção orgânica no Brasil é quase um sinônimo de agricultura familiar, porque 80%, quase às vezes até 90% dos orgânicos, né, e orgânicos leiam biodinâmicos, naturais, ecológicos, produzidos, né, são produzidos pela agricultura familiar. Né? Isso é um enfoque bem importante, especialmente para a agroecologia, que é um movimento que a gente tem muito respeito, porque faz uma relação direta com a agricultura familiar. Então, quando a gente está falando em alimentos saudáveis, a gente está falando em alimentos produzidos pela agricultura familiar orgânica, que são alimentos saudáveis para o indivíduo, porque são livres não só de agrotóxicos, mas também de fertilizantes químicos sintéticos, de aditivos químicos sintéticos, no caso se eles forem processados, de drogas veterinárias, se eles forem de origem animal, de produtos de irradiação, são livres dos produtos decorrentes da irradiação e de transgênicos. Então, eles são saudáveis porque têm menos toxicidade, eles têm muito menos contaminantes químicos sintéticos. Mas eles também são saudáveis para o meio ambiente, a gente pode entender claramente que não é possível ser saudável num ambiente com águas poluídas, solo contaminado, sem florestas, que afetam também o clima. Então, eles também estão trabalhando num âmbito muito sensível, que é a saúde ambiental,
E também são aqueles que dignificam o agricultor, que também é um conceito de saúde, porque quando você oferece trabalho, dignidade, condições de permanência para os atores que produzem comida no meio rural, tu está também pensando no bem-estar desses indivíduos e também na cidade, para que esses indivíduos não cheguem à cidade e permaneçam sem trabalho, nas franjas da cidade, influenciando também na violência, na questão do desemprego. Tudo isso é saúde. Então, quando alguém me pergunta, o alimento orgânico é saúde, é mais saudável porque não tem agrotóxico, essa é uma visão bem reducionista de saúde. É verdade, mas além de ele não ter vários tipos de contaminantes, ele também tem uma interferência no conceito de saúde ambiental e social, que são conceitos que são muitas vezes deixados de lado quando a gente fala alimento saudável, né? Então, acho que essa dimensão a segurança alimentar e nutricional traz e todas as formas de agricultura sustentáveis, né, trazem também. E, professora, e qual que é o pior quadro hoje na questão de alimentos, no caso do Brasil? Nós temos os aditivos químicos, né, industrializados e também, como você mesmo disse, nós temos os venenos na agricultura. Qual que é o pior quadro aí do alimento para nós, assim, na tua visão? Então, a gente pode falar, né, fica difícil assim falar qual que é o pior quadro. Eu quero dizer o seguinte. Ou o melhor quadro. Existem várias também, por exemplo, existem vários níveis que a gente pode discutir. Um problema sério da alimentação no Brasil e no mundo é o consumo indiscriminado de produtos processados, ultraprocessados, industrializados. Isso é um problema sério, né, porque realmente a gente tem assim, opções para esse produto que são muitas vezes mais baratos e também tem falta de acesso em algumas situações. Quer dizer, a gente quer comprar o produto fresco in natura e não consegue. Então, essa é uma problemática complicada. Esses produtos são ricos em sódio, em açúcar, de alta densidade energética e acessíveis em todos os lugares. Vai para o interior da Amazônia, pode encontrar produtos industrializados, né? Então, essa é uma instância de preocupação, né? O excesso, a alta densidade energética aliada ao sedentarismo, todo o quadro de obesidade que eu falei é uma outra preocupação. A falta é outra preocupação, a falta de acesso a alimentos, e ela realmente está também relacionada a questões de condições de vida que implicam em moradia, emprego, educação, uma distribuição fundiária de terras, né, de fortalecimento das minorias, dos negros, dos agricultores, dos indígenas, que precisa ser realmente olhado, nunca deixado de lado nas nossas políticas de bem-estar social, porque são esses indivíduos que podem ou não produzir o nosso alimento, são eles que produzem o nosso alimento, orgânico ou não, é a agricultura familiar, diga-se de passagem, apenas com 25% do orçamento destinado à agricultura, né, que o restante vai para o agronegócio. Então, a fome está ligada a toda essa questão. Então, a gente tem preocupação com o acesso a alimentos industrializados, com a fome, e a falta de políticas de bem-estar social que possam dignificar esse produtor que produz os alimentos que a gente deseja, que são o quê? Alimentos, na grande maioria, in natura, frescos, locais, orgânicos de preferência, produzidos pela agricultura familiar, por todos esses atores, né, e pessoas que produzem esses alimentos, né, homens e mulheres. E também existe uma questão de preocupação que a gente pode relacionar, que é o valor, né, o acesso que as pessoas podem, né, questões que esses alimentos têm que estar acessíveis para essas pessoas, né? E isso é vontade política, né? É apoio para essa forma de agricultura, é incentivo à divulgação desses alimentos, são permanência de políticas que apoiem a agricultura familiar orgânica, a agricultura familiar, a reforma agrária, a distribuição equitativa de terras e as políticas de bem-estar social. Então, não dá para a gente separar, né, que a gente quer ter um alimento de qualidade, quer ter saúde, sem pensar em políticas de bem-estar social, sem pensar nos atores que produzem comida. Então, essa relação ela é imediata. Apesar que a gente fica pensando que o nosso alimento saudável pode surgir das prateleiras do supermercado, sem que se pense em quem produz o alimento, no que eu chamo na história
por trás da comida. Né? Então a gente tem essas dimensões. Aí, como eu te falei, a gente vai ter as contaminações que relacionadas a vários tipos de doença. É uma problemática para se preocupar, porque como, né, foi bem já falado aqui, são vários tipos de contaminantes. A gente está começando a olhar para os agrotóxicos, né? E ainda assim com bastante reticência por causa de uma reação da indústria química, que realmente tem muito interesse na venda de agrotóxicos e acaba influenciando os nossos políticos, o Estado e também a mídia, etc., né, que são realmente empresas muito fortes. Só a elas interessa que o veneno continue liberado, flexibilizado no nosso país. Então, a gente tem uma preocupação com os agrotóxicos, mas são vários tipos de contaminantes que precisam também ser olhados, né? Então é isso, é falta, é o excesso, é a qualidade, tudo isso é uma dinâmica que nos preocupa. Nós temos a Dinamarca, né, como exemplo hoje de um país orgânico, né, que partiu totalmente para a questão da agricultura orgânica, que é os sistemas orgânicos, como você mesmo explicou. E o Brasil teve um avanço bastante grande também. Como que está esse avanço, né, da agricultura orgânica, da agricultura natural, né? A volta dos primórdios, né, parece. Eu não diria nem que é a volta dos primórdios, né? Porque senão a gente começa a relacionar a agricultura orgânica a alguma coisa primitiva, e não é. É um sistema extremamente complexo, extremamente refinado, capaz de produzir alimentos para todos. Só para você ter uma ideia, no nível de produção agrícola de origem vegetal, a agricultura orgânica é capaz de ter a mesma produtividade do que uma agricultura convencional. Não quando a gente fala em monocultura, porque a gente não come monocultura. A monocultura não é realmente a nossa preocupação em termos de alimento, ela é a nossa preocupação em termos de contaminação e de concentração de renda. Mas quando a gente fala em produzir alimentos, policultivo, alimentos para todos, né, a gente está falando na mesma produtividade. Então, por exemplo, no país, em todo o mundo, a agricultura orgânica continua crescendo. Ela é mínima comparada com a agricultura convencional, né? Mas ela é insistentemente crescente, porque cada vez mais surgem estudos, a população se conscientiza, os especialistas alertam que não é possível continuar tendo o nível de câncer, de depressão, de autismo, de Alzheimer, que podem ter uma relação com os agrotóxicos e com os químicos da agricultura, né? A doença é sempre multifatorial, mas há inúmeros estudos que já comprovam essa relação. Então não é possível, e por conta dessa questão de saúde e também os impactos ambientais que causam a agricultura convencional, é crescente. Então ela é pequena, mas ela é persistente, né? Na Dinamarca ainda não é totalmente orgânico, mas eles têm um vislumbre, né, de que realmente tem que aumentar. Em alguns países ela é maior, outros países ainda mas ela é crescente. No Brasil, a gente teve um aumento dela, como em todo o mundo, né? Junto com as políticas de apoio à agricultura familiar, a gente teve, né, nos últimos anos, novas políticas de apoio à agroecologia e à agricultura orgânica, né? E também políticas de segurança alimentar e nutricional, quer dizer, são várias áreas que dialogam. Políticas de meio ambiente têm que dialogar com as políticas de produção de alimentos, têm que dialogar com as políticas também de bem-estar social e de agricultura familiar. Então, eu vejo que ela amedronta, né, algumas instâncias da sociedade, a bancada ruralista, a bancada do boi, o agronegócio. Por incrível que pareça, ela é tão pequena, mas ela amedronta exatamente porque ela é a instituição, a estrutura capaz de produzir alimento e saúde ao mesmo tempo. É capaz de produzir alimento e conservação, preservação do meio ambiente. Alimento e dignificação do agricultor. E somente essa estrutura é capaz de produzir tudo isso junto. Então, essa complexidade que envolve a agricultura familiar orgânica e que é, né, discutida pela FAO, pela Organização Mundial da Saúde, como realmente a nossa única expectativa de manter um planeta saudável e produzir alimento para todos. Então não tem como fugir, é crescente e é indiscutivelmente a saída. Tem mais um aspecto que é importante a gente pensar, que é a questão da produção animal, né? Que, como já
como eu falei, a produção vegetal ela é indiscutivelmente competitiva. Na produção animal, orgânica, a gente não vai conseguir nunca produzir a mesma quantidade de carne, leite e ovos que a agricultura convencional, a pecuária convencional. Que nem é objetivo, porque a gente não quer o confinamento animal, a gente tem preocupações com a ética e com a qualidade desses alimentos. Então, a gente não vai ser competitivo, mas a gente acredita, na verdade, também como nutricionista, que nós temos hoje um outro problema de saúde, respondendo a tua questão, que é o excesso de proteína animal. Além do impacto ambiental, ético, inclusive, né, da pecuária, né, que a gente precisa discutir, nós estamos hoje consumindo uma dieta excessivamente desequilibrada em proteína animal, que tem trazido vários problemas de saúde, alguns tipos de câncer, problemas renais, doenças metabólicas. Então, é preciso, quem come carne precisa mudar isso, seja pela sua consciência da própria saúde, ou seja pela consciência ambiental, do impacto da pecuária, que é infinitamente maior que da agricultura. E então, se a gente diminuir a produção, a gente vai, consequentemente, ter uma dieta à base de plantas, que é a dieta adequada para o ser humano sedentário, que vive nessa região equatorial, a região central do mundo, não falo nos polos, e que tem as peculiaridades que a gente tem hoje, urbano, sedentário, é uma dieta baseada em plantas. Então, na verdade, a agricultura familiar orgânica e a produção de vegetais e animais nesse perfil, inclusive, poderia trazer uma outra perspectiva para a nutrição humana, que ela está bastante sendo questionada também. Né? E, Elaine, qual que é a importância da educação em tudo isso, né? Se debater o comportamento do consumidor, de levar essas informações talvez para dentro das escolas, a gente vê um incentivo até de governos estaduais, até do governo federal e também nos municípios, de um incentivo que a merenda escolar seja mais saudável, um incentivo ao consumo de orgânicos dentro das escolas. É um diferencial? Pode ser determinante para garantir a nossa segurança ou até a segurança das novas gerações, das crianças que estão crescendo aí com essa nova consciência? É uma estratégia potente, né? Como eu falei, a mudança acontece em vários níveis. Vontade política, estímulo do consumidor, aquele que tem acesso já, que tem condições de comprar um alimento, que busque fortalecer, né? Os especialistas que estudem, que incorporem nos cursos de nutrição, de medicina, de enfermagem, essa discussão, a educação de crianças, as hortas escolares, a alimentação, a educação nutricional e alimentar dentro das escolas, né? A educação pela mídia, quer dizer, como a gente tem hoje o estímulo ao agronegócio claramente difundido, que tenhamos também o estímulo a alimentos verdadeiramente de qualidade, né, que vão na contramão do que a gente vê realmente como hegemonia na educação, na mídia, né, que é o estímulo ao agronegócio, o agro é pop, o agro, né, e a gente deveria também ter o estímulo a esse tipo de alimentos que são claramente mais saudáveis. Então, a educação é uma estratégia, a gente só tem que pensar também, quando a gente fala em educação nutricional, nas escolas, né? O que vai ser abordado, porque a gente pode também abordar uma visão mais, vamos dizer, quantitativa, não comer sal, não comer açúcar, usar a pirâmide e tal, e que é uma visão, vamos dizer, mais hegemônica, inclusive, e a ampliação de que nós precisamos comer alimentos de qualidade, né? A criança vai para a escola para comer, porque a criança não tem o que comer em casa. A partir de 2004, a política enfatizou uma outra fala: a criança vai para a escola para aprender. E para aprender, ela precisa de ter uma boa alimentação. E aí, então, a política se voltou exatamente para a compra de alimentos de origem familiar, orgânico, alimentos locais, alimentos in natura, e o consumo, quer dizer, quando você mesmo come, não só pensa e recebe informação, mas come assim, as crianças passam a valorizar esse tipo de alimento, né? E a partir do momento que você também tem a educação em cima, né, coerente, você está comendo esse alimento e nós estamos falando disso, porque não dá para você dar uma educação nutricional e oferecer alimentos industrializados, secos, processados para a criança, fica uma incoerência. Então, é uma coerência quando a gente tem a educação atrelada também à prática, no caso da alimentação escolar, né? As hortas urbanas, a utilização de punk, as visitas também
aos agricultores. Isso é uma estratégia extremamente importante para as crianças, né? Levar essas crianças a conhecer o meio rural, a se encantar com o pé de couve, a se encantar com o cheiro do pão, né? As crianças são a nossa grande esperança, né, de que elas possam incorporar novos hábitos alimentares, né, que estão tão difíceis de mudar assim, em grande parte da população, né? Eu tenho uma preocupação, né, das famílias sobre como alimentar. A gente está quase já no final do nosso programa, o papo está bem legal. Eu gostaria de perguntar, Elaine, qual é a dica que você daria assim, para a família que quer realmente cuidar da saúde através, né, com os alimentos? Eu sei que é difícil, né? Bom, tem vários também, vários níveis, né? Você já disse quase tudo, né? Mas... O que eu digo assim, ó, a gente... É possível fazer, claro, de novo, a gente tem ainda realmente alguns desses alimentos bem inacessíveis com relação a valores, a gente pode discutir uma outra vez, que ela, né, exige um pouco mais de fôlego para isso, mas o alimento orgânico, por exemplo, em Curitiba, ele é muito competitivo em relação a preços, existem muitas feiras, então assim, visite as feiras, vá às feiras, faça compra diretas a processos como comunidades que suportam a agricultura, que seja assim, você paga o agricultor antes dele produzir, recebe esse alimento a um preço muito acessível, mantendo esse agricultor e tendo o alimento em casa, através de cestas. Então, compre produtos mais frescos, desembrulhe menos, né, desempacote menos e descasque mais. Então, são estratégias que a gente já pode fazer, mesmo não pensando nos orgânicos, consumir mais alimentos frescos, da época, que implicam já em alimentos produzidos na região e já com uso de, né, menos contaminantes. Então, assim, essa é uma estratégia. Consumir menos carne, né? Eu sou a favor da segunda com carne. Só segunda. Quer dizer, quando a gente puder chegar e consumir carne uma vez por semana, duas, que é o que a gente precisa exatamente no momento atual, é a minha indicação. Mas é claro, né? Isso implica também várias questões. Uma vez por semana, então, uma dose? Para mim, 1, 2 vezes por semana, já que você tem outras formas também de receber alimentos de qualidade. Para a nossa atividade sedentária, urbana, vivendo nessa região que eu falei, é suficiente. O mundo será inexoravelmente vegetariano, porque nós não vamos conseguir produzir, manter esse planeta na produção, no impacto da pecuária como a gente tem, né? Isso não há dúvida. Mas assim, se você começa a comer mais integrais, planta na sua casa né? Se tem um espaço verde, um pé de couve, uma salsinha para fazer um suco verde, para ter um tempero verde. Começa com sal marinho, em vez de sal refinado, um sal marinho, diminui o consumo de pozinhos e pacotinhos e começa a colocar uma fruta para fazer um suco. Quer dizer, existem estratégias, dependendo de cada família, de cada situação também. Eu não sou nem um pouco inconsciente de que há pessoas, há famílias que não têm nem o acesso a alimentação, aos bens básicos de sobrevivência, e falar em, né, agricultura, alimentos orgânicos fica muito arrogante. Com essas pessoas nós temos que pensar em vontade política, não há dúvida, né? Mas muitos de nós consumimos alimentos de uma forma inconsciente, né? E o que a gente economiza na feira, a gente gasta na farmácia, no plano de saúde, gasta com o médico. Então a economia que a gente faz com alimentos, a gente vai colher muito cedo os retornos, porque qualidade de vida, bem-estar é uma mente equânime, é estar saudável, estar com quem gosta, fazer o que se gosta, afetos, relações. Então, comer juntos, comer alimentos saudáveis, ter tempo para isso, estimular as crianças, fazer turismo rural para aprender de onde vêm os alimentos. Tem muita coisa a ser feita para fazer do comer um ato social, agrícola, político, de prazer, de interações humanas, como ele merece ser percebido. Tá certo, a gente agradece a sua participação, foi ótima. Obrigada. Provavelmente a senhora retorne aos nossos estúdios para a gente poder prolongar essa conversa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, Elaine. Paraná Agro Repórter volta na próxima semana. Até lá.